Pastor Diego, em nome de Jesus, coisa boa, ande sempre com uma palavra, para você sempre ser pego de surpresa. Aleluia. A paz de Cristo, amados, amém? A paz do Senhor Jesus, amados, amém? Deus abençoe a vida dos irmãos, amém? Grande satisfação estar congregando, cultuando com os irmãos, adorando o nosso Deus. É um lugar, é um ambiente que eu não canso de dizer que eu tenho muito afeto, que eu peguei muito afeto, né? Não só eu, mas minha filha também. E às vezes eu estou em casa, ela fala: pai, vamos na igreja que tem escolinha? Vamos. E graças a Deus, parabéns pela palavra, pelo ensino, pelos obreiros, amém? Os jovens são muito abençoados. Deus abençoe vocês. Às vezes eu estou em casa assim, e pensa no lugar que eu aprendi a amar, foi aqui. E aí eu ligo o YouTube na televisão lá, e aí eu vejo o Everton, evangelista Everton ministrando aqui, e eu começo a relembrar saudades. Tá ali a Thalita, lembro também. Eu tenho uma boa memória, viu, amado? Eu não lembro agora, mas do passado eu lembro. E é grande satisfação. Obrigado pela oportunidade, pela confiança. Isso é maravilhoso. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 14. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 14. Pastor, tá enchendo, hein? Vai precisar de um lugar maior daqui a pouco. Glórias a Jesus. Que ministração, gostei daqui. Do pastor, do jovem. Eu sou muito observador, viu, amados? E desde que eu entrei aqui, Jesus, ele mexe comigo neste lugar. Deus, ele fala comigo. Porque não é porque a gente é pastor que Deus não fala. Eu gosto de sentar às vezes lá só para ficar ouvindo, amados. E eu amo isso, amados. Eu amo isso. 2 Reis 5,14. Todos acharam, digam glória. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Jesus, eu não tenho nada para ofertar para o teu povo, mas eu sei que o Senhor conhece o caminho dos corações. Eu sei que, como foi dito neste altar, que amigo não é aquele que bajula, mas amigo é aquele que corrige. Jesus, obrigado, como foi dito desde o início do culto, que nós temos que ir por águas mais profundas diante do Senhor. Obrigado que nós temos que ofertar nosso pecado para sermos purificados. Jesus, eu não tenho nada para o teu povo, mas o Senhor tem falado conosco, tem nos ensinado poderosamente através da sua palavra. Eu sou pequeno, muito pequeno, em meio a um mundo, a um universo gigantesco, mas o Senhor ainda assim escolheu esse vaso de barro para poder passar a sua mensagem. Eu te louvo por isso. Fala com teu povo, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos. E que a palavra venha aquecer nossos corações para mais uma semana, para mais uma noite. Que eu possa deitar no meu travesseiro hoje, independente das situações que eu vivo, mas com o meu coração quente da tua palavra. Em nome de Jesus, você se assenta aplaudindo a Deus. Amém. Amados, a
palavra vai descrever a vida de um jovem que ele se alista no exército sírio. E se alistando no exército sírio durante os anos, com as conquistas de batalha e com as conquistas de guerra, este jovem vai conquistando não apenas fama, mas este jovem vai conquistando também medalhas, méritos, a ponto de começar a subir a sua patente. E todo soldado que ele se alista, você vai saber que ele tem um grau a subir. Ele vai, com as suas conquistas, com a sua experiência, ele vai subindo de patente. E este jovem, a palavra descreve que ele começa a se destacar pelas conquistas e pelos méritos das guerras que ele conquistou pelo rei da Síria. O nome dele é Naamã. Naamã, ele começa a conquistar terreno, não apenas fora das fronteiras da Síria, mas também no meio da sociedade da Síria. A palavra vai falar assim que Naamã, ele é conhecido não apenas pelas conquistas do lado de fora, mas Naamã também, ele é conhecido pelas conquistas do lado de dentro da cidade da Síria. Quando as pessoas começam a ouvir falar de Naamã, as pessoas logo pensam, lá vai alguém que vence lutas, lá vai alguém que vence guerras, lá vai alguém que começou soldado, mas hoje é general. Lá vai alguém que aprendeu com as batalhas ao ponto de começar a se revestir de medalhas sobre o seu peito. E todo general, se você for ver hoje o exército brasileiro, o exército americano, quando você vai ver um general, você vai ver que a farda dele é diferente, porque existe medalha sobre os seus ombros, medalha sobre os seus peitos. E você vai entender que aquele homem passou por grandes situações para alcançar o mérito de ser um general. Com Naamã não é diferente. Tantas lutas que ele venceu, tantas lutas que ele enfrentou, a ponto dele conseguir a mais alta patente do exército do rei da Síria. Naamã, ele é general de guerra, ele é general de batalha. E na época em que se vive, todo general, ele veste uma armadura. E quando Naamã passava nas fileiras dos soldados, as pessoas não viam ele mais como um soldado, mas sim como um grande homem de luta, mas sim como um grande homem de batalhas. Quando as pessoas viam as medalhas no seu peito, falariam, lá vai alguém que tem mérito, lá vai alguém que sabe como guerrear, lá vai alguém que conhece batalhas, que conhece lutas. A armadura de Naamã vai identificar ele no meio da sociedade. Quando ele passa no meio da sociedade, alguém olha e fala assim, aquele homem, ele é um homem de luta. Aquele homem, ele deve ser um homem privilegiado em muitas coisas, porque a verdade é que ninguém quer lutar, mas as pessoas, elas homenageiam você quando você ganha um mérito, quando você ganha uma batalha. Alguém talvez olhe para Naamã e fale assim, olha, este homem, ele tem o favor do rei, e não reconheçam ele pelas lutas. Mas ninguém esteve nas lutas, ninguém esteve nas batalhas, ninguém sabe o que ele passou para poder colocar algumas estrelas nos seus ombros, para colocar uma armadura diferente. O que destaca Naamã no meio das fileiras dos exércitos, o que destaca Naamã no meio da sociedade é a armadura, é as estrelas que ele veste. Lá vai alguém de luta, lá vai alguém diferente, lá vai alguém de fama, porque a palavra fala que ele ficou famoso. Ou seja, quando ouvisse o nome de Naamã, ele nem deveria saber se ele ia chegar a tal ponto, mas quando ele via o nome Naamã, alguém falava, eu conheço esse general, porque ele tem muitos méritos sobre os seus ombros, tem muitas conquistas de batalha, tem muitas conquistas de guerra. E o que identificava, pastora, aquele homem era a armadura e a posição que ele estava. Diga assim, Naamã é homem de posição.
Naamã é homem de fama. Naamã é homem de guerra. E Naamã tem uma armadura. Porém, quando Naamã chega na sua casa, quando Naamã chega no secreto do seu lar, ele vai olhar para as suas armaduras, ele vai olhar para as estrelas do seu peito. E quando ele começa a tirar a montagem da armadura, quando ele começa a se despir de todas aquelas estrelas, Naamã vai se deparar com a realidade que ele vive. Qual é a realidade? Lá fora Naamã tem fama. Lá fora as pessoas conhecem o nome dele. Mas dentro da casa dele, ele vai ter um problema que ele não consegue resolver. A fama não pode mudar a casa dele. As estrelas não podem mudar o que ele está vivendo dentro da realidade dele. As conquistas que ele venceu durante toda a sua vida não podem mudar o que ele está vivendo dentro da casa dele. E quando Naamã tira a armadura, ele começa a se frustrar. Por quê? Porque ele pode se mostrar forte lá fora. Ele pode botar um sorriso no rosto, que nem você pode colocar um sorriso no rosto hoje. Mas só Deus sabe quando você voltar para casa, a luta e a realidade que você vai enfrentar. Você pode ir para o seu trabalho e começar a botar um sorriso porque o seu chefe quer que você sorria. O seu chefe quer que você não seja alguém que contamine com tristeza ou angústias ou opressões, porque você é aquilo que você se apresenta. Alguém posta uma foto no Facebook hoje com um sorriso no rosto. Eu começo a olhar aquelas fotos, começando por mim, e eu começo a olhar também no Instagram, no Twitter, em tantas outras redes sociais. E todo mundo posta um sorrisão, mas dentro da casa, como está? Diga para o seu irmão, como está a realidade da sua casa? E ele vai se deparar com a realidade. E Naamã vai entender uma coisa, que ele pode ser herói de guerra, porque Naamã é herói de... Mas ele não consegue resolver a situação que está dentro da casa dele. Ele pode ter uma armadura que todos respeitem, mas ele não consegue resolver algo no secreto da casa dele. Ele pode ter as estrelas que ele quiser, a fama, ele pode ser líder de louvor, ele pode ser pastor, ele pode ser apóstolo, ele pode ser presidente, só que você sabe quem você é, não é lá fora. Você sabe quem você é dentro da sua casa. Você pode mostrar para mim sorrisos, mas o seu coração está chorando. Você pode colocar uma máscara para mim e uma armadura dizendo eu sou forte. Eu tenho méritos, eu fiz faculdade. Só que faculdade não resolve aquilo que só Deus pode resolver. Título e posição não resolve aquilo que só Deus pode resolver. A palavra fala assim que quando ele tira a armadura, a Bíblia diz que ele tem uma enfermidade, ele tem lepra. E ele deve se frustrar olhando para a lepra dele, dizendo assim, eu tenho autoridade lá fora. Eu tenho autoridade sobre tantos homens, mas eu não tenho autoridade para resolver essa situação que eu estou vivendo. Diga para o seu irmão, tira a armadura. Tira a máscara. Porque Deus conhece quem você é de verdade. Deus não conhece pela sua fama. Deus não conhece você pelas redes sociais. Deus conhece quem você é no secreto. E me canto na. Deus sabe o escondido. Deus sabe o que você tem guardado de todo mundo. Deus sabe o que você não revela para ninguém. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Eu te conheço no secreto. Você pode esconder de todos, mas eu sei quem você é. Você pode se esconder na escola.
Você pode se esconder do seu namorado, do seu esposo, da sua esposa, dos seus amigos, mas de mim você não pode se esconder. Sabe o que Deus quer fazer com você? O que adianta ter autoridade sobre tantas coisas, se eu não tenho autoridade para resolver o que me incomoda aqui dentro? Isso é frustrante. As pessoas olham o Fernandinho, olham Ana Paula Valadão, sempre com um sorriso no rosto, sempre cantando, famosos, estrelas no peito, mas só Deus sabe o que eles têm que resolver quando chegam em casa. Só Deus sabe o que há dentro da casa. E eu entendi uma coisa com Deus: o que Deus ama é arrumar a casa. Deus te trouxe aqui para te dizer essa noite: eu preciso arrumar a casa. E quando o Senhor está dizendo: eu preciso arrumar a casa. Mas pastor, eu tenho estrela diante de Deus não é nada. Pastor, eu tenho fama diante de Deus não é nada. Deus quer saber: fecha a porta do teu quarto, porque eu preciso mudar. Ramandoi. Pastor, eu tenho autoridade sobre tantas coisas, mas eu não consigo resolver isso. Por quê? Porque tem coisas que Deus deixa você dependente. Para saber que por mais que você cresça diante dos homens, você precisa dele. Por mais que você tenha posição social, por mais que os seus parentes olhem para você e digam assim: lá vai um homem forte, lá vai alguém que não chora, lá vai alguém que eu nunca vi triste. Só que Deus te deixa dependente de algo dentro de você para lhe dizer: você ainda é dependente de mim. Eu deixei você dependente de mim. É por isso que Paulo: eu tenho um espinho na minha carne. E espinho incomoda. Eu posso ter os 9 dons, mas eu tenho algo que me incomoda. Por quê, Senhor? Para você entender que a minha graça te basta. Para você entender que a minha graça te basta. E Deus falou ao meu coração: tem algo que está te incomodando. Senhor, arruma minha casa, porque eu posso ser líder do louvor, mas eu não sou super santo. Asaf mesmo disse: quase me desviei. E Asaf não foi de uma hora para outra, ele começou pouco a Satanás incitar o seu Corá. Não foi de uma hora para outra que ele desviou. E eu aprendi isso diante da experiência ministerial. Tem gente no louvor, líder, que guarda tanta coisa, que coloca uma armadura achando que é super-herói, que coloca uma máscara achando que não pode chorar, não pode sorrir, e começa a viver uma vida de aparência. Deus está dizendo para você nessa noite: para de viver de aparência e começa a viver a realidade. Eu preciso mudar a sua casa,
Mas eu só vou mudar. Olha que interessante. Só vou mudar quando você tirar a sua armadura. Só vou mudar quando você se despir daquilo que te traz ego, daquilo que te traz vaidade. Porque enquanto você estiver armado na mão, você está confiando na força do seu braço. Mas quando você se desarma, a força ainda é minha. Ramando. Deus conhece o que você vive dentro da sua casa. Casa. Sou forte fora, mas dentro tem algo que me incomoda. Incomoda tanto que eu não consigo viver. Eu fico com medo o tempo todo que isso me domine. Porque lepra se diz diga assim, vai ter uma hora que não vai dar mais para esconder. Diga para o teu irmão, fala agora. Porque vai ter uma hora que alguém vai olhar e vai ver. Tem alguma coisa acontecendo. Tem uma hora que você vai entender que você precisa de socorro. Que tudo que você pode ser homem de luta. E homem de luta é orgulhoso, sim ou não? Homem de guerra é orgulhoso. Mulher de guerra é orgulhosa. Mulher de guerra, quando alguém vai ajudar, eu consigo. Eu posso. Homem também. Eu sou homem. Eu sou homem. Eu consigo. A pergunta de Deus é: até quando? Até quando esse armamento todo? E eu me perguntei por diversas vezes: por que isso me incomoda tanto? Você tem autoridade sobre tantas coisas, mas a autoridade para resolver aquilo não tem. Porque você precisa entender que você é dependente. Naamã entra dentro da sua casa, olha para sua esposa. Eu não sei a coragem daquele homem de olhar para a esposa dele e falar assim: eu venço tantas lutas lá fora, mas eu não consigo vencer essa aqui dentro. Eu venço tantas lutas lá fora, eu sou um cara que fala, eu sou um cara que guerreia, eu sou um cara que tem intelecto, eu tenho o favor do rei. Só que eu não consigo vencer isso. Essa lepra está se espalhando dentro de mim, diga assim, fala agora. Existem tantas características para você falar agora. Dificuldade, mas também pecado. Pecado se diz envolve. Se não tratar agora, ele vai crer? Sim. E alguém um dia vai? Sim. Aí vai apontar, aí vai dizer, estou vendo. É melhor você falar para Deus, antes que alguém aponte. É melhor você entrar no secreto. Como eu venço a lepra que está me dominando? Naamã não sabe ainda. E talvez você não sabe porque você vive com tanta correria no seu cotidiano, com tantas lutas que você se perdeu. A Bíblia diz assim que ele vai chegar dentro da casa dele, vai olhar para a mulher dele. Eu não sei como era os dias dele, eu sou um cara muito detalhista. Eu me vejo na situação quando eu estou lendo. E eu absorvo isso. Parece que eu absorvo até o sofrimento do cara. Eu absorvo para entrar no cenário. A mulher dele olha para ele, enquanto Naamã está trabalhando com o rei, enquanto Naamã está sendo soldado lá fora, algo dentro da casa dele está acontecendo. Diga assim, Deus sabe o que está acontecendo lá dentro.
enquanto você guerreia aqui. Como assim, pastor? Naamã está guerreando lá fora, dentro da casa dele. Deus está levantando uma menina de Deus. Para dizer assim, olha, minha senhora, se o meu Senhor estivesse diante do profeta, do homem de Deus Eliseu, que está em Israel, ele poria as mãos sobre ele e ele seria curado. Ou seja, Deus estava trabalhando lá dentro da casa dele. Só que Naamã estava tão preocupado do lado de fora que ele não percebeu. Diga assim, perceba agora. Onde Deus trabalha dentro da sua casa. Deus vai te revelar o que está acontecendo dentro da sua casa. É por isso que ele vai dizer ao profeta, eu vou revelar aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, o que nem olhos viram e que nem ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus já está trabalhando, só que você não enxerga. Você não vê, porque tudo que você vê é dor, sofrimento, problema. E quando você não vê isso, você vê responsabilidade de acordar no dia seguinte para fazer os seus afazeres de novo. E você não entendeu que você precisa prestar mais atenção dentro de casa. Porque Deus está querendo te revelar a solução do seu problema. E sabe o que é interessante? A menina é escrava. Ninguém nota escravo. Naamã se sente acima. Quem cuidava das escravas era mais as mulheres. Dava ordenança das casas. Vai lá, vai, faz. Só que ela é alguém pequeno e ninguém olha que Deus possa usar alguém pequeno. Você está tão preocupado que a bênção venha de pessoas grandes que você perdeu a noção de que é alguém que você nem vê. Alguém que você nem acredita. Alguém que você menos imagina é que tem a solução para direcionar a sua visão. Sabe o que você precisa? Direcionamento de visão. Parar de olhar tanto para o problema e começar a olhar para as pequenas coisas que Deus quer te revelar. Você chegou aqui hoje, Deus, o Espírito Santo falou no meu coração, Deus, eu preciso de uma resposta que eu preciso ver. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Como eu resolvo? Isso que eu tenho impotência e autoridade para resolver. Deus está dizendo para você nessa noite, nas coisas pequenas, que você não dá valor, que você não enxerga. Sabe o que torna uma casa grande? Sabe o que torna uma casa forte? Os detalhes pequenos que você não enxerga. Você precisa aprender a notar. Minha senhora, se o meu senhor estivesse diante do profeta. Naamã chega, a mulher quer conversar com o esposo, e mulher é bênção na vida do esposo. Ela quer edificar a casa. Ela quer edificar a casa, e ela se preocupa. E ela se preocupa com a dificuldade do esposo. E uma mulher sábia se preocupa com a dificuldade do seu esposo. E o interessante é que a palavra de direcionamento vai vir da esposa.
Ele não vê, mas a esposa vê. Vocês gostam. Tem coisa que homem não enxerga mesmo, irmão. Tem coisa que a mulher tem que ser a coluna ali. Aquela que edifica, que não deixa cair. E eu conheço tantas histórias de casas que ficaram de pé porque alguém orou. Porque existia uma coluna espiritual que orava. Isso vale para os dois, tá? Mas a mulher, ela tem um dom influenciador sobre os homens poderoso. Desde o Éden. Você tem um poder tão grande. E como a pastora falou, se você quer passar por feminismo, para com isso, irmão. Se você souber usar a autoridade que Deus derramou sobre você, você consegue. Você consegue. E Deus começa a trabalhar na casa de Naamã. Porque Naamã, ele não tem apenas um problema físico. Naamã também tem um problema espiritual dentro dele. Ele não tem armadura apenas fora. Ele tem armadura dentro. Como alcançar alguém cheio de orgulho? Que acha que pode comprar tudo pela fama que tem, pelas conquistas que tem, pelo respeito que adquiriu. Quando Deus quer tratar alguém, irmão, Deus não está se importando com as suas conquistas. Às vezes você ora a Deus, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus não está se importando com as suas conquistas. E não adianta esconder dele. Porque o que eu mais vejo é gente escondendo e colocando máscara diante de Deus na hora de oração. Você não esconde o seu Corá? Existe uma apresentação de homens prontos para a guerra, para ser reis, filhos de Jessé. Alguém não olha para o menino. Não olha para o mim? Olha que interessante. A apresentação, todo mundo foi chamado, ele não foi. Porque menosprezou a capacidade dele pela sua aparência. Aí Samuel está recebendo a apresentação, passa um, passa dois, todos têm porte de guerra, de rei. E na sua visão é assim. E aí Deus fala para o profeta, olha Samuel, eu não vejo como homem, eu vejo o segundo que está dentro do seu Corá. Quando estoura a guerra, olha que interessante. Um gigante se levanta. Quem tem gigante aqui? Um gigante se levanta e bota medo no povo de Deus, no rei Saul. O menino vem entregar comida para o exército e começa a olhar ao seu redor e não entender nada. E ele vai fazer a pergunta, por que o povo está assim? Porque existe um gigante lá. Olha a resposta de Davi. Quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Sabe por que Davi tem essa posição? Porque ele vai revelar aos seus irmãos, olha, quando você não estava vendo, eu lutei com um leão. Quando ninguém estava vendo, eu enfrentei um urso. Como? Sozinho. No campo Deus me preparou. E nessa batalha de gigante, vocês podem não ter capacidade para enfrentar, mas Deus me preparou sozinho no campo para estar aqui hoje,
para dizer: Deus me preparou para este gigante. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não importa que ninguém te vê, não importa os espectadores que você aguarda, para de viver dependendo de visão de homens, para de viver dependendo do elogio de ser humano. Viva o leão de cada dia, viva o urso de cada dia, porque Deus vai preparar uma situação, Deus vai preparar um gigante para revelar o menino. Deus está te dando estrutura no campo. Ninguém vê, ninguém acredita, pastor, mas todo dia eu enfrento aquele leão, todo dia o urso vem para me devorar e eu estou ali defendendo as minhas ovelhas. Aí chega no gigante, só Davi tem estrutura para enfrentar o gigante, porque as pessoas estão mais preocupadas com status do que com secretos. E status não vence ambiente de batalha. O que vence ambiente de luta com Jesus e no reino espiritual é secreto com Jesus. O seu quarto tem que ser quarto de guerra. A sua cozinha, sei lá onde você ora, mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: fecha a porta. Existe ambiente de guerra que você não vence, porque você está preocupado com publicidade. Tem luta na vida de cristão que só vence de joelho no chão. É por isso que alguém vai olhar para o pastor, vai olhar para a pastora, vai olhar para o apóstolo Paulo, para o apóstolo Pedro, como é que ele conseguiu? Que fé é essa que eles têm de adorar no meio da prisão? É que eles não estão se importando com o que os outros pensam ou falam dele. Ele se importa com aquele que o chamou. A nossa geração se importa muito com aparência. Estamos vivendo Mateus 24. A maior dificuldade que tem dentro da igreja hoje é a dificuldade de amar. Porque o amor se esfria diante das lutas. O ódio está prevalecendo. Mas Deus ainda tem levantado pessoas. Deus ainda tem levantado jovens. Jovens que não deixam a chama se apagar. Porque uma geração está se esfriando, Deus levanta uma outra para crescer. E eu acho isso lindo em Deus. Deus não depende de mim para aquecer o altar. Deus depende do Espírito Santo dele. Deus vai mudar algo dentro de você nessa noite. Deus está dizendo: eu preciso mudar algumas coisas dentro da casa. Eu preciso moldar você. Eu preciso tirar de você algumas coisas que estão impedindo de você o seu milagre. Naamã, tem alguém que pode te ajudar. Diga assim: Deus vai levantar alguém para te abrir a visão, porque sozinho você não consegue enxergar. E às vezes eu me pego nisso, mas porque eu consigo enxergar isso agora. Eu não enxerguei 1 ano atrás, 2 anos atrás, e Deus precisou levantar alguém para me mostrar alguma coisa. Que aquecesse nosso coração de novo.
a mudar, a acreditar de novo. Quando eu falo para você que o amor se esfria, quando o profeta ou o ministro está pregando aqui sobre esfriamento de amor, é porque ele precisa estar vivendo isso. E eu passei por isso, experiência própria, o amor se esfriando. E a batalha para poder amar, a batalha para poder perdoar. Como é difícil perdoar. Como é difícil amar. E eu, orando a Deus, eu entendi o que Jesus disse. Se não fosse meu Pai abreviar os dias, nem os escolhidos. Não depende de mim eu estar em pé. A glória ainda é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu não sei a expressão que ele fez. Você tem a cura, mas os médicos não conseguiram me curar. Eu já busquei tantos médicos, eu sou favorito do rei. Ele é favorito do rei. E aí alguém descobre que o que ele busca não está na terra dele. O que ele busca está numa outra. O que você busca, às vezes, não está num ambiente que você vive cotidiano. Às vezes você precisa encontrar uma terra onde só Deus pode fazer esse milagre. Nesse patamar que você está agora, você não consegue resolver, Deus precisa te levar para uma outra terra. Para você ter novas experiências e conhecimento. Porque conhecimento se desenvolve. Ninguém nasce burro. Conhecimento se desenvolve. Basta querer. Sabedoria é dada por Deus. Basta pedir. Naamã vai direto ao rei e fala assim: rei, sabe aquela nação que nós vencemos? Pois é, daquela nação que eu venci, uma menina pequena nasceu. E eu peguei como escrava dentro da minha casa, e ela disse para minha esposa, e minha esposa disse para mim, que existe alguém que pode mudar a minha situação. O rei olha para Naamã, querido de Naamã, Naamã, o que você precisa? Eu posso nem gostar do povo de Israel, mas só eles têm aquilo que eu preciso. Eu posso nem gostar do Deus deles, mas só ele tem aquilo que eu preciso. Eu já cultuei tanto no seu templo, porque Naamã cultuava. Ele cultuava. Sabe o que eu acho interessante nisso? É que tem alguém hoje cultuando a demônios, mas Deus vai resgatar para adorar a Deus. Tem pessoas que são tão teimosas e começam a cultuar e não conseguem resolver, que uma hora alguém vai levantar aqui, você não consegue nada, mas o Deus dele pode resolver. Preciso de cartas para atravessar fronteiras. E o que significa carta? Cartas são autoridade para passar. Tem fronteiras que você não passa sozinho. Tem limites que você já estabeleceu sobre si mesmo. Eu posso chegar até aqui, eu não consigo mais. Se você não tiver autoridade para passar, você não conseguirá atravessar a fronteira do seu adversário. Sabe o que significa a cidade de Gadara? Gadara significa fronteira. E o diabo, ele ficava na fronteira de Gadara, como quem dizendo, essa terra é? E aqui ninguém? Até Jesus botar o pé lá. Quando Jesus bota o pé lá, ele salta para fora e reverencia. E diz, filho do homem, porque viestes antes do tempo.
Olho para Jesus dizendo: é porque eu tenho algo para resolver aqui. Não é com você, Satanás, é com aquele jovem ali. Aleluia, aleluia. Deus está te tirando no meio das prisões de Satanás. Rimicanto nebria saio. Deus falou ao meu coração: prisões serão quebradas, laços serão cortados. Mando ir levar que assim odaio. Rimiquianto levar que assim. O Espírito Santo está dizendo: Satanás quer estabelecer fronteira, mas maior é Jesus Cristo de Nazaré. Preciso de autoridade para passar. O rei pega o seu sinete. Naamã, eu te dou essa autoridade. A partir de hoje, levanta a sua mão. Chega de viver debaixo de limitações. O diabo na nossa era está dizendo: agora é a hora de eu colocar limitações sobre o povo. Agora é a hora de eu esfriar o amor. Agora é a hora de eu ensinar eles a não perdoar mais. Mas Jesus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: que Ele está te dando autoridade sobre as suas limitações. Chega de chorar. É hora de você botar o pé nessa terra. É hora de você botar o pé nessa casa e dizer: aqui a autoridade é Jesus. Antes de Naamã ir, o rei manda uma carta para o rei de Israel, avisando. Deus manda um mensageiro dizer: olha, rei de Israel, Naamã, o general da Síria, aquele que venceu você, está vindo aí, porque ele disse que o seu Deus pode resolver o problema dele. Quando a carta chega no rei, o rei vê aquilo como carta de afronta. A carta foi para o rei, só que o intuito não era chegar no rei, o intuito de Deus era o profeta ouvir. Eu sempre falo isso. Tem problema que eu não quero nem saber, mas eles chegam nos meus ouvidos. E quem tem a autoridade de Deus sabe que quando um problema chega nos ouvidos, e Deus já deu autoridade para um profeta, ele sabe que o reino espiritual vai se movimentar. Quando ele orar, Deus ele ouve. Como, pastor, me prova isso na Bíblia? A Bíblia diz que 3 vezes o anjo veio a Daniel. E o anjo falou assim: homem amado nos céus. 3 vezes. Daniel é um homem amado nos céus. Ou seja, os céus conhecem um homem de oração. O inferno também conhece um homem de oração. Como? Os filhos de Cefas foram expulsar o demônio. O demônio vira: eu sei quem é Paulo. Eu conheço Jesus. E você quem é? O inferno conhece um homem de oração. Quando um homem de oração, separado a Deus, começa a orar, o céu se movimenta. O príncipe da Pérsia falou assim: esse homem vai começar a orar, eu preciso deter a resposta dele.
Só que a Bíblia diz que quando Daniel orou no primeiro dia, Deus já ouviu a sua oração. Só que uma guerra foi travada. O rei rasga suas vestes como sinal de, olha, ele está me afrontando. Ele quer um pretexto. Esse é o nosso problema. A gente está tão preso na nossa ignorância de raiva, de ódio, de ressentimento, de mágoa, de tristezas, que a gente às vezes tem alguém querendo ajuda. Alguém que você nem gosta. E você não consegue ajudar, por quê? Porque você está cheio de amargura. E Provérbios vai mais fundo, Provérbios fala o quê? Se o teu inimigo pedir ajuda, ajuda. Aí Jesus vem mais fundo e fala assim, orai pelos vossos inimigos. Que recompensa terá se você orar apenas por aqueles que te abençoam? Ora por aqueles que te perseguem. E no monte das bem-aventuranças, no final ele diz, aquele que sofrer por amor ao meu nome, aquele que sofrer as perseguições que os profetas sofreram, grande é o seu galardão. Naamã, ele vai se equipar. Agora você vai entender algo muito poderoso. Ele se equipa com o quê? Ele não é crente. Ele não é cristão. Eu gosto mais do termo cristão. Cristão significa pequeno Cristo. Você é um pequeno? E pequeno Cristo se identifica com Cristo. Ele está indo, ele pega linhos finos, pega ouro, pega prata, pega uma comitiva para se apresentar diante de quem? Profeta. Ele quer mostrar o seu poderio. O grande erro da nossa atualidade. Ele quer mostrar que tem, que pode, que ele pode tudo com aquilo que ele... Só que ele não conhece o nome de Deus de verdade. E aqui eu quero que você pare nisso. Quem aqui quer ser profeta aqui? Jesus. Dura coisa pedistes. Ele está se aproximando da casa, ou seja, ele sabe o endereço. Diga assim, tem gente que sabe o endereço. E sabe aonde pedir. O que você tem para dar? Já se perguntou isso? O que você tem para dar? Naamã está se aproximando, contente, acredito eu, vou ser curado. Porque quando ele via esse ouro aqui, compra tudo. Compra tudo. Ele chega na porta, e aqui tem duas coisas que você precisa entender. Tem duas características de profeta. Um é menino, o menino é Geazi. O que é maduro é Eli. Mas também tem dois tipos de caráter. Tem o caráter de Eliseu e o caráter de Geazi. Quando Naamã chega na porta, ele fala assim, eu sou um Naamã general. Geazi fala assim, Geazi cresce os olhos na riqueza. Olha, chegou aí alguém importante. Alguém que tem título, alguém que está cheio de ouro aí, Eliseu, a gente está passando uma pobreza aqui. A gente está passando uma dificuldade aqui. E ele chegou aí, ele diz assim, que se você colocar as mãos sobre ele, ele será curado, ele vai te dar todo aquele ouro, e a gente vai resolver nosso problema aqui, ó. Vamos comprar carro novo, vamos comprar casa nova. Aí o homem de Deus, porque a Bíblia descreve ele como homem de Deus. Entenda algo. Olha para Geazi e fala assim, ô Geazi, que? Manda ele se lavar.
manda ele se limpar. Mas você não vai nem sair na porta para ver o ouro. Geazi, manda ele se lá. Porque cura e milagre de Deus não se compra. Cura e milagre de Deus não negocia. A unção que Deus me deu é dada de graça, e de graça é dado. Como eu identifico um profeta? Profeta não está pensando na riqueza que adquire. Profeta que mais quer saber do ímpio que se converte. Como eu identifico o profeta falso? O menino vai deixar o ouro. Ele está preocupado não com Naamã, ele está preocupado com o ouro. Aleluia. Manda ele se lavar. Naamã precisa ser tratado por... Por que o profeta pediu para Naamã se lavar? Porque profeta, Deus revela o que está passando. O ímpio olha assim e fala assim, não é nada, mas Deus já falou que precisa melhorar em alguma coisa. Ele precisa ser tratado, só de uma conversa, não precisa nem conversa, só de olhar. Precisa ser tratado. Vai se lavar aonde? No Rio Jordão. O problema não é ele se lavar, o problema é que o rio era sujo. E ninguém quer se humilhar na sujeira. Ninguém. Naamã vira e começa a voltar para o seu passado. Por quê? Porque ele falou assim, mas não podia ele mandar eu mergulhar no rio Farfar? Alguns pregadores hoje. No rio Farfar. Não poderia pegar lá naquele rio lá que é bonito, mas justo no Rio Jordão. O rio mais imundo da época. Nessa época, tá? Depois ele ficou limpo. Jordão quer dizer aquele que desce. E como desce. Naamã está voltando. E às vezes a gente perde algo porque a gente tem orgulho. A gente não admite que precisamos. A gente não quer descer para ser exaltado. Eu quero sempre ser exaltado, eu não quero descer. Eu tenho muito. E agora eu tenho que descer. Eu tenho melhor profissão e agora eu quero descer. Não, Jesus, não. Eu ganho um salário top, mas agora você quer que eu ganhe isso? Porque algo dentro de você precisa ser tratado. E você não trata em rios bonitos. Lugar de tratamento é em rios sujos. Porque sujeira vai nos falar de humilhar. Ele está voltando. E tem gente que não recebe por causa disso. Porque é orgulhoso. Não houve a orientação. O profeta fala, você precisa mudar, você precisa ser tratado. E ele pega, fecha a cara e fala assim, vou embora. Vou voltar para minha casa, para minha terra. Só que detalhe, você pode até voltar, mas vai continuar na mesma? Pior ainda, que vai piorar. Ele está voltando e eu acho lindo em Deus. Deus é misericordioso demais. Ele tem um servo. E esse servo, eu não sei se ele tem um Espírito Santo, irmão, mas naquele momento aqui que o Espírito Santo tocou no coração dele. E ele tem um servo. Ele tem um amigo. Diga assim, amizade. Amigo não é o que bajula, né? Provérbios fala, melhor é a correção de um amigo do que o amor encoberto. O servo vira meu senhor, ele sabe falar. Diga assim, saiba falar, irmão. Tem uns caras que falam assim, Deus falou com um pastor lá que vai fazer isso, que chega lá é uma confusão, irmão. Não, sabe falar. Meu senhor, se ele te pedisse algo difícil, o senhor não faria? Se ele te pedisse para ser o presidente, o senhor não seria? Se ele pedisse para você conquistar o reinado, o senhor não tentaria? Se ele te pedisse algo tão difícil, o senhor não conseguiria? Mas ele apenas pediu algo simples. Só que a gente está tão cego na nossa vaidade. A
A gente não quer ver, não, a gente quer ver a gente. Diga assim, egoísmo. Precisa ser tratado. Vou terminar, pastor. Tem tempo, né, amado? E está passando tão rápido. Naamã, acredito que ele olha para o servo dele assim. Cara, você sempre andou comigo, mas eu não sei nem o que ele falou para o servo dele, se ele ficou nervoso, se ele... Eu não sei. Mas ele pegou, olhou para o servo, ele ouviu a orientação do seu servo. E ele volta de novo. Isso é impressionante em Deus. Deus, ele, na sua ignorância, ele te alerta outra vez. Para você ver se você desperta, se você acorda. Porque, a gente é difícil. É que nem o povo de Israel, duro de coração, viu os milagres, mas toda hora está. Ele volta, ele vê o Rio Jordão, eu não sei o estado do olho deles, de nojo, não sei o que era, mas ele começa a se desarmar. Diga assim, o segredo está na armadura. Desarma. Porque na sua armadura você não consegue não, irmão. Enquanto você não desarmar fora e desarmar dentro, não tem como ser tratado. Não tem como ser curado. Não tem como receber milagres que Jesus pode fazer na sua vida poderosamente. Ele mergulha 7 vezes. Mergulha 1, mergulha 2. Ele tem persistência, 3, 4. Eu acredito até que eles acreditou em algumas partes do mergulho. Será que vai dar certo mesmo? Que nem você, que nem eu. Cheio de dúvida, cheio de incerteza. E o diabo ama isso para poder trabalhar. Quando foi na 7ª vez, ele levantou. E no meio da sujeira, diga assim, Deus fez um milagre. Deus não precisa de ambiente limpo para poder fazer milagre. Deus faz milagre no meio de sujeira. Pastor, como ele vai ser liberto? Como ela vai ser liberta no lugar que ela está? Fica tranquilo, Deus vai fazer milagre lá dentro. Às vezes a gente se preocupa como é que vai acontecer pelo ambiente, porque nós julgamos que o ambiente não pode mudar ninguém. Só que Deus não escolhe ambiente. Deus, quando Ele quer mudar, Ele muda. Se coloca de pé no nome de Jesus. Milagre dentro de um lugar imundo. É por isso que Ele faz um milagre dentro da gente. Porque independente de eu estar imundo, cheio de pecado, Ele faz eu descer e mergulhar. E me humilhar e voltar. Quantas vezes forem necessárias até que eu fique limpo. Quando ele se levantou, a Bíblia fala, e a pele dele era como de uma criança. Olha a sabedoria de Deus. E a simbologia. Quando nós falamos de criança, nós falamos de futuro. Deus estava falando para Naamã. Naamã, não quer apenas mudar o seu presente, jogar o seu passado, mas eu também quero te dar um futuro, para que você entenda realmente que ainda faço milagre no meio da sua sujeira.
tem um futuro. Deus tem um futuro. Naamã se levanta, a pele está que nem de uma criança, e ele vai voltar. Diga assim, tentação do profeta agora. Ele vai voltar com a comitiva, a Bíblia descreve, e com ouro e com a prata, e vai oferecer de Satanás maldito. A proposta. A proposta. Recebemos propostas todos os dias. Hebreus 12, ele suportou a proposta que lhe estava oferecida e pegou a cruz e morreu na cruz do Calvário, morrendo morte de cruz. Jesus tinha a proposta de deixar, mas ele decidiu ir. Ele venceu. Naamã volta e fala assim, toma aqui esse ouro e essa prata de novo, Eliseu, pelo que o Senhor fez comigo. Só que Eliseu, ele é o homem de Deus, irmão. Eliseu sabia que se ele pegasse, Naamã não teria o tratamento completo. E eu entendi algo muito poderoso com Deus aqui. Se Eliseu pega a fortuna que Naamã oferece, Naamã nunca seria tratado. Se o profeta cede aquilo que lhe é oferecido pelo mundo, o ímpio nunca vai ser tratado. Nunca vai ser. A preocupação de Eliseu não é com ouro, mas com a conversão de Naamã. E você vai entender aqui o porquê. Quando Naamã oferece, Geazi olha para Eliseu e fala, olha aqui, voltou de novo. Esse é um profeta, meia boca. Esse é aquele que dizia a gente. Sempre vai ter um que fala assim, ó, pega. E Eliseu falou assim, não quero. E é muito interessante como a Bíblia descreve que ele fala assim, eu não quero. Ele não duvida. Ele não pisca, ele fala, eu não quero. Eu já tenho aqui os tesouros do céu. Eu já tenho o que você não tem. A autoridade que você não tem, eu tenho. A intimidade com o céu, eu tenho. Eu sei coisas que nunca vai passar na sua mente, ô Naamã. Eu não me vendo por um bocado de ouro, prata, sei lá o que você me traga. Eu fui chamar. Aleluia. Vou terminar. Você não quer, Eliseu? Eu não quero. Só que aí Naamã fala assim, então eu quero algo de você, além disso. O que você quer? Ele disse que ele pegou uma porção da terra. E falou assim, vou levar esse bocado de terra, para a minha casa. E quando eu me prostrar diante da cultura do meu rei, me perdoe. Mas agora eu sei que não há Deus senão na terra de Israel. Naamã vai voltar agora, só que agora ele vai pegar aquilo que ele recebeu e vai levar para casa. Ele vai voltar mudado. Ele vai chegar na casa dele e vai dizer assim, acredito que a esposa dele olha para ele, mas o que aconteceu lá, irmão? Você está limpo. E não apenas limpo, eu vejo algo mudado, tanto fora, mas dentro de você também. Deus está dizendo para você nessa noite, eu vou tratar fora, mas primeiro eu vou tratar do lado de Deus.